vida por você. Não me dá uma chance de te explicar. Sempre fugindo de mim, não me deixas falar. Tentei ser mais que amigo, aquele chamado de irmão. Eu quis ser companheiro pra guardar os teus segredos, mas você não quer saber quem eu sou. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sempre fugindo de mim, não me deixas falar. Tentei ser mais que amigo, aquele chamado de irmão. Eu quis ser companheiro pra guardar os teus segredos, mas você não quer saber quem eu sou. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. De cruz se erigiu, dela um dia fugir. Muito bem, nós queremos dar início a este programa nesta manhã. Um programa muito especial, um programa abençoado. E com certeza Deus tem estado ao nosso lado, tem nos dado momentos muito especiais. E nessa manhã também não será diferente. Essa manhã, através do programa, também será um programa muito especial para a tua vida, para o teu coração. E Deus vai edificar e vai falar no nosso coração também nesta manhã. Eu quero deixar um texto bíblico para aqueles que estavam no estudo bíblico dessa semana. Foi um texto que eu citei logo no início do estudo bíblico. E aqueles que não estavam podem, no estudo bíblico que nós fazemos nas casas, e também aqueles que não estavam podem aproveitar este texto nessa manhã também, porque é um texto muito rico. É o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e versículo 23, que diz: mas a esperança volta quando eu penso no seguinte. Vejam a profundidade como começa esse texto aqui. Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: que o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Este amor e esta bondade são novas todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Vejam que a nossa esperança, ela volta quando nós pensamos e sabemos e entendemos que o amor de nosso Deus, ele não se acaba, ele não tem fim, porque Deus é eterno. A sua bondade não tem fim, diz esse texto. E este amor, vejam, meus queridos, que rico esse texto. E esta bondade
são novas todas as manhãs. Então nesta manhã, quando nós acordamos, este amor e esta bondade se renovou para com a nossa vida. Como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é sempre fiel, Deus é sempre justo. Quando alguém entende este texto aqui, meus queridos, ele é maravilhoso. Ele é sensacional. Entendamos esse texto, a profundidade desse texto. Porque se nós entendemos a profundidade desse texto, nós vamos adorar a Deus todos os dias. E a intenção desse programa é chegar ao teu coração, para que juntos venhamos adorar a Deus. Então que você possa adorar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Nós vamos adorá-lo por meio da mensagem, por meio de canções também. E uma das canções vamos ouvir agora, uma canção que vai edificar a tua vida e o teu coração.
rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu como emblema. É isso aí, meus queridos, né? Nós estamos adorando a Deus de todas as formas, né? E através de música, canções, através de momentos muito especiais. E nós queremos agora ouvir uma reflexão, né, do Devocional Pão Diário, que é para o dia de hoje, narrado por Cid Moreira. É uma reflexão que vai chegar até o teu coração, que vai chegar até a tua vida, trazendo uma palavra de ânimo e de esperança também para a tua vida. Então vamos com essa reflexão. Teremos essa reflexão com a canção e logo em seguida vamos ir também com a mensagem da palavra do Senhor. Levarei eu também minha 27 de setembro. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Atos 8:4. Leitura bíblica. Atos 8, 1-8. Que privilégio! Você é cristão? Como cristãos, temos privilégios que outros não têm. Por exemplo, somos filhos de Deus, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2:9. E o apóstolo Pedro continua dizendo ali que esses privilégios devem impulsionar-nos a anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo era alguém que sabia da responsabilidade que esse privilégio lhe impunha e por esse motivo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Quantas vezes esquecemos da nossa tarefa de anunciar Jesus? Falamos de tudo, menos de Cristo. Lembro-me de um episódio que um pastor meu conhecido relatou em uma de suas mensagens. No metrô de São Paulo, 2 senhoras estavam na estação Sé, querendo ir para a estação Paraíso. Uma delas abordou o pastor, dizendo que estavam perdidas e que queriam ir ao paraíso, mas não sabiam como. Ele lhes explicou aonde ir e indicou a escada rolante para elas. Alguns segundos depois, ele percebeu que oportunidade acabara de perder. As mulheres estavam perdidas e queriam ir ao paraíso. E ele apenas indicou a escada rolante, deixando escapar a chance que aquele jogo de palavras lhe oferecia para anunciar Jesus. Não podemos perder oportunidades. Falemos de Cristo no táxi, no ônibus, no avião, no supermercado, na padaria, no posto de gasolina, enfim, onde houver uma alma sem Cristo, será o nosso campo missionário. Igreja de Cristo, anuncie Jesus com palavras e principalmente com a própria vida. Perguntei no início se você é cristão, mas talvez nem seja. Nesse caso, aqui está um chamado para você encontrar Cristo e ser um desses privilegiados que Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E então você terá também motivos de sobra para passar essa mensagem adiante. Viver com Cristo é um privilégio que todos deveriam conhecer. Até quando estarás comigo? Até quando irás duvidar de mim?
braços fracos pedirão por ajuda quando não há fé, na tempestade ou no deserto. Eu sempre estarei por perto. Hoje sou eu que digo: pise nas águas e ande, filho. Venha de novo ao encontro do teu Pai. Venha bem sem medo. Mais uma vez eu digo: nunca é tarde o bastante, filho. Sem tua fé só eu posso renovar. Creia sem dúvida. Até quando estarás comigo? Até quando irás duvidar de mim? Até quando os teus braços fracos pedirão por ajuda quando não há fé, na tempestade ou no deserto? Eu sempre estarei por perto. Hoje sou eu que digo: pise nas águas e ande, filho. Venha de novo ao encontro do teu Pai. Venha a mim sem medo. Mais uma vez eu digo: nunca é tarde o bastante, filho. Sem tua fé só eu posso renovar. Hoje sou eu que digo: pise nas águas e ande, filho. Venha de novo ao encontro do teu Pai. Venha sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem, nós queremos entrar neste momento com a meditação da Palavra do Senhor no programa Despertar na Fé. Com certeza, quando entramos com a Palavra de Deus, é uma das partes mais importantes do programa, porque é por meio da Palavra de Deus que nós chegamos até você. E a Palavra de Deus, ela é a palavra inspirada. A Bíblia é a palavra inspirada diretamente de Deus. E é uma mensagem viva para o teu coração, para o meu coração, para cada um de nós, para que nós sejamos edificados nesta palavra e neste Deus. Então que nós possamos realmente nos aperfeiçoarmos e aprendermos do melhor desta palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, nós queremos hoje meditar em Mateus capítulo 14, versículos 22 até o 33, onde temos a passagem que Pedro andou sobre... Jesus andou sobre as águas, e Pedro também foi ao encontro de Jesus. Então Jesus andou sobre as águas e Pedro foi também ao encontro de Jesus. Então essa passagem aí nos diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos
ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse-lhes: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro e disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhes disse: "Homem de pequena fé, por que duvidas?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Até aqui a palavra do Senhor, na qual nós queremos meditar nesta manhã de domingo, e nós queremos falar do tema honrar o plano divino. Como nós podemos honrar os planos de Deus, os planos que Deus tem para nós. Em cima desse texto de Mateus 14, versículo 22 até o 33, que nós lemos agora há pouco. Se nós olharmos em qualquer texto da Bíblia, o correto é nós também interpretarmos o seu contexto, a fim de nós entendermos as intenções originais do autor, por que ele escreveu, qual foi o intuito dele escrever este texto. E a história se desenrola seguindo por um tumulto messiânico, ou seja, um tumulto por causa do Messias, por causa de Jesus. E em resposta, Jesus imediatamente enviou os discípulos para longe, enquanto ele despedia a multidão, o povo que ali estava, subiu até um monte para orar. Por que Jesus vê? Porque Jesus então vê e vai diante de uma boa oportunidade? Por que ele escapa diante de uma boa oportunidade? Jesus estava ali junto com a multidão, e a multidão, ou seja, os judeus, queriam fazer de Jesus o rei dos judeus. E com certeza seria algo muito importante aos olhos humanos, aos nossos olhos, se Jesus fosse fazer de Jesus o rei dos judeus. E essa era a intenção da multidão naquele momento. Mas será que esse era o propósito de Deus? Será que essa era a vontade de Deus? Que Jesus se tornasse o rei dos judeus? Então não era essa a sua missão. No entanto, o plano de Deus para ele era o quê? Vir a este mundo como ele veio, estar entre os humildes, pobres, morrer para que nós, como pecadores, fôssemos salvos. E da mesma forma que Deus teve esse plano especial para Jesus, assim Deus também tem um plano para cada ser humano. Um plano, como a Bíblia mesmo diz, de graça, de salvação e de vida. Da mesma forma, então, como Deus teve esse plano para Jesus, Ele tem esse plano para cada um de nós. Ele quer que nós abracemos o plano de Deus, antes de abraçarmos os nossos planos, as nossas vontades, os nossos interesses. Então nós queremos ver como foi o desenrolar dessa história e como cada um teve por princípio de honrar os planos divinos. O que esse capítulo aqui nos ensina sobre honrarmos os planos de Deus? Nós precisamos saber honrar os planos de Deus. E como nós podemos fazer para nós honrarmos os planos de Deus? Em primeiro lugar, para nós honrarmos os planos de Deus, nós temos que cuidar com as distrações. O que tem distraído a nossa vida?
O que tem tirado o nosso foco? O que tem distraído a nossa atenção para longe daquilo que realmente tem que ser? E vamos olhar isso embasado no texto bíblico, o que também Jesus e os discípulos fizeram. Primeiramente Jesus, Mateus capítulo 14, versículo 22 e 23, o texto que nós lemos, diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e a passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, como? Acompanhado? Não, só. Lá estava ele só. Então a multidão queria que Jesus reinasse sobre ele, que Jesus fosse ser rei da multidão. E esta era certamente uma distração. Por quê? Porque não era o plano de Deus. Não era a vontade de Deus que Jesus reinasse como rei realmente. Mas a vontade de Deus era que Jesus viesse. E de que ele fosse o quê? Vir a este mundo, morrer pela humanidade e salvar a humanidade. Então a resposta de Jesus veio de imediato. Não em palavras, mas em atitudes. Ele disse o quê? Discípulos, vão vocês lá para outra margem. Despediu a multidão e subiu ao monte. Ou seja, ele imediatamente se afastou da fonte da distração, que era o qual? A multidão. E foi diante de Deus em oração. Então, seus princípios eram simples, mas eram poderosos. As distrações devem ser o quê? Condenadas, sem piedade. E devemos mudar nosso foco das distrações para oração, para ajuda, para o foco, mantermos o foco. O que Deus tem para a minha vida? Essa deveria ser a tua pergunta, meus queridos. O que Deus tem para a tua vida? Quais são os desejos de Deus para a tua vida? Com certeza Deus tem muitos planos, mas eu já vou te deixar que estão lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, onde a palavra de Deus diz que Deus tem planos para nós, planos de esperança, planos de um futuro no reino de Deus, sem sofrimento, mas cheio de bênçãos. Este é o plano de Deus. E Satanás, ele sempre traz, ou sempre tenta trazer distrações. O mundo, ele oferece o mundo, as paixões carnais, os desejos carnais, para tentar distrair as pessoas e afastar as pessoas de Deus, para levar as pessoas à morte, para levar as pessoas à condenação, para levar as pessoas ao quê? A serem destruídas. E as distrações, elas fornecem o quê? O caminho mais fácil. Mas contradiz o plano original de Deus, que é o quê? Planos de bênçãos, de esperança, de futuro. Tiram o plano original de Deus. Impedem que os resultados de Deus cheguem à nossa vida. Portanto, os filhos de Deus devem fazer o quê? Separar tempo para Deus. E se separarem das coisas do mundo. Eu não digo que devem se afastar das pessoas, que devem se afastar da sociedade. Não é isso. Apenas separar tempo para a comunhão com Deus. E descartarem de sua vida tudo aquilo que pode afastar elas de Deus. Tudo aquilo que pode te afastar de Deus, que pode te levar para longe de Deus. Afaste-se você disso primeiro. Evite todo tipo de distração e volte, tenha uma vida de total comunhão com Deus. Foi isso que Jesus fez. Quando o diabo tentou, ou quando foi tentado distrair o plano que Deus tinha para a vida de Jesus, que era salvar a humanidade, ele se separou daquilo que podia ser a distração dele, voltou-se para Deus em oração, se separou. Se até Jesus teve que fazer isso, imagine nós. E se Jesus não fosse ter feito isso, ter se separado daquilo que ia distrair
a Ele, do plano original de Deus, com certeza nós não estaríamos hoje, não teríamos a oportunidade de salvação. Mas porque Ele se separou para Deus, isso é consagração, isso é santidade, isso é conversão. Separe-se de Deus. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas eu tenho medo. Esse é o grande fator de todo ser humano, o medo. E é isso que Pedro teve também. Vejam que nos versículos 24 até o versículo 31 diz: na quarta vigília da noite, no versículo 24 diz: entretanto o barco já estava longe, e a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. E aí nos diz no versículo 27: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então Mateus, em seguida, volta-se agora para onde? Para os discípulos no barco. Antes falou de Jesus, da multidão, Jesus cumprindo o plano de Deus, se separando daquilo que o distraía dos planos de Deus. Como nós também temos que nos afastar de tudo aquilo que nos distrai do plano original de Deus para a nossa vida. Mas agora, Mateus, o livro de Mateus, nos muda esse contexto. O contexto segue o mesmo, mas muda e nos apresenta agora, nos leva para os discípulos. O barco, ele estava onde? Já açoitado pelo vento, lá no meio do mar. Por quê? Porque as ondas eram fortes, o vento era ao contrário, diz a Bíblia, estavam lá no meio do mar já. E Jesus estava aonde? Lá na praia. Primeiro subiu ao monte, aí veio para a praia e o barco estava lá longe. Como chegar até lá? Foi algo programado por Deus. Por quê? Porque Jesus estava treinando os seus discípulos para continuarem a missão dele aqui na terra. Ele queria ensinar-lhes uma grande lição. E aí Pedro estava lá no meio do barco e de repente viu alguém vindo ao encontro dele. E aí, com medo, imagina no meio do mar, de repente talvez teria uma neblina, não vendo quem era, alguém andando sobre as águas, ficaram atemorados, com temor, com medo, e pensaram que era um fantasma. Primeiro medo. Aí Jesus disse: não, cara, se acalme, sou eu. E para ter segurança, Pedro falou assim: ok, se és tu Jesus, me manda ir sobre as águas também, porque se você está andando, eu sei que você vai conseguir fazer eu andar. Então era a fé. E Pedro fez o que? Saiu do barco na fé e andou sobre as águas. Mas logo veio outro medo. O medo outra vez entrou em sua mente. E saiu o quê? O medo assumiu o controle da vida dele e tirou a fé. E o medo, ele é o inimigo da fé. Ele é o oposto da fé. Quando nós temos medo e desconfiança, é porque nós não temos fé. A fé e o medo não andam juntos. Quando nós temos fé, nós não temos medo. E nós também precisamos aprender a dominar os nossos medos. Assim como Pedro, todos nós começamos com fé. E muitas vezes até com um grande senso de excitação. Principalmente quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós queremos arrasar o mundo e conquistar o mundo. Mas logo vem o quê? O medo. E aí o medo começa a controlar sobre nós.
E no meio da caminhada, nós começamos o quê? A atravessar ventos violentos, águas tempestuosas, pessoas dizendo que não vale a pena, pessoas nos insultando, nos falando coisas, pessoas querendo fazer com que nós venhamos desanimar, e na verdade o diabo colocando provas diante de nós, e aí começa a vir o que? O medo. E em tempos assim, nós temos que fazer o quê? Continuar, não olharmos para o medo, mas olharmos para a fé. Ou seja, com a fé. Para quem? Para Jesus. Porque a única maneira de nós dominarmos os nossos medos, dominarmos Satanás, é o que? Nós olharmos, termos nossos olhos fixos em Deus por meio da fé. Satanás tenta nos levar para longe de Deus, tenta nos colocar medos, dúvidas. Será que é? Será que vale a pena eu seguir a minha fé? Será que eu consigo? Será que eu posso? Dúvidas, medos, insegurança. É isso que o diabo tenta semear no nosso coração, na nossa mente. Mas nós não podemos seguir nesse medo, nessa insegurança, mas temos que olhar com fé. A fé que faz a diferença. É a fé que vai nos fazer a seguir adiante. Então, a primeira coisa que nós temos a fazer é nós não deixarmos as distrações tomarem conta de nós. E após isso também, nós não podemos se cuidar com o medo, porque o medo é o grande inimigo da fé e ele também nos distrai. E por isso que nós temos que viver pela fé. Mas o texto nos continua também ali, nos versículos 32 e versículo 33 nos diz: subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. Então veja que, em primeiro lugar, nós não podemos deixar as distrações tomarem conta da nossa vida. Em segundo lugar, nós não podemos deixar os medos tomarem conta. E em terceiro lugar, nós devemos, para honrar os planos de Deus, nós devemos adorá-lo. Como eles fizeram aqui, todos os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Os discípulos também queriam fazer Jesus rei sobre eles. O milagre no mar, porém, lembrou-lhes que Jesus tem um propósito muito maior. Eles imediatamente caíram diante de Jesus, o adorando como um símbolo de se colocar por inteiros à disposição da vontade de Deus. Nós temos que também nos ajoelharmos, adorarmos a Deus, e colocarmos nossa vida como total vontade de Deus, ou seja, a disposição da total vontade de Deus. A adoração ao nosso Deus não deve ser uma adoração fingida, momentânea, mas tem que ser uma adoração verdadeira, porque o verdadeiro adorador, ele tem que chegar a fazer a vontade de Deus. Então nós adorá-lo, nós temos que adorá-lo. A maioria de nós acredita que a adoração é cantar um hino no culto, cantar um louvor a Deus, é cantar uma linda canção, e quanto mais linda, quanto mais tocar ao coração de Deus, mais vai ser a adoração. Quanto mais eu estiver com minhas mãos levantadas, mais vai ser a adoração a Deus. Mas não é tão simples assim. Não é dessa forma. Isso é apenas uma parte da verdadeira adoração. Isso não quer dizer que não seja uma pessoa que esteja cantando, talvez não todas as pessoas que cantem não adorem. Não.
Tem pessoas que cantam e adoram a Deus. Mas adoração não é somente isso. Se você realmente adora a Deus, você precisa conhecer o senhorio de Jesus. Jesus Cristo tem que ser o Senhor da sua vida. Que quando alguém canta para Jesus, quando alguém abre a sua boca para cantar, Jesus já tem que ser o Senhor da sua vida. Tem pessoas que cantam, glórias, glórias a Deus, Senhor, queremos fazer tua vontade. Mas quando chega para fazer a vontade de Deus, não fazem a vontade de Deus. E nós adorarmos a Deus é nós entregarmos a nossa vida inteiramente à vontade de Deus. Os discípulos, em contraste com a pergunta formulada dentro do barco, eles falaram: verdadeiramente tu és o quê? Filho de Deus. Verdadeiramente tu és filho de Deus. E o adoraram, e o glorificaram, e o exaltaram. Por quê? Porque já viviam essa inteira adoração. Então, em primeiro lugar, não deixe as distrações tomarem conta da sua vida. Viva os planos de Deus para a tua vida, sem medo, porque o diabo vai querer destruir a tua vida. E os planos de Deus, lembrem-se que os planos de Deus para nós são o que? De prosperar, de esperança, de futuro. Aonde? Aqui na terra? Não, no reino de Deus. Uma esperança de prosperar espiritualmente, uma esperança de estarmos no céu, uma esperança de um futuro ao lado dele, na cidade celestial, na glória celestial. Mas para isso nós não devemos ter medo. Não devemos ter inseguranças. E acima de tudo, nós temos que adorá-lo. E adorá-lo com adoração sincera, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. E dizermos: tu és verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Deus eterno. Glorifica a Deus aí onde você está hoje, meu querido. Na sua casa, onde você está, não importa o que você está fazendo. Glorifique a Deus. E eu quero orar pela tua vida. Querido Deus, cada rádio ouvinte que está na sintonia da 107.1 do programa Despertar na Fé, que tu possas abençoar a cada rádio ouvinte, cada um que ouve esta mensagem, que possa ser abençoado por ti, que essa mensagem possa chegar a cada coração e a cada mente, transformando. E que cada um possa entender qual que é a tua vontade para a sua vida. E vivê-lo, Senhor, sem medo, sem temor. E te adorando com o coração sincero. Nos cultos, dos domingos, durante a semana. Mas também nos cultos domésticos, em sua casa, em seu trabalho e em tudo o que fizer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. Obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, pois são elas a causa de não sermos consumidos. É verdade que esta não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão. Pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança.
Quebro o vaso e amasso o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança. Quebro o vaso e amasso o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem. Quero ser melhor do que fui ontem. Eu vou lutar e vou vencer. Te honrar, Senhor, a cada instante. Só teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. É isso aí, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa Despertar na Fé. Nós logo em seguida daremos o nosso culto em Capiviver. Então nós queremos convidar a todos para se fazerem presentes neste culto em Capiviver, e que será um culto muito especial também, um culto familiar, um
culto que vai edificar a tua vida, que vai edificar aí o teu coração, que vai nos trazer muita coisa especial também para a nossa vida, Então, queremos convidar todos para esse culto familiar logo em seguida lá na comunidade de Capiviver. Também queremos aproveitar o embalo para convidar a todas as mulheres para o dia 22 de outubro. Nós teremos o nosso chá das flores. Dia 22 de outubro nós teremos nosso chá das flores. Então você, mulher, que gostaria de se fazer presente, prepare-se para esse dia 22 de outubro na parte da tarde. Nos próximos programas nós teremos mais informações também sobre esse programa, mas já lançamos o convite para todas as mulheres, Então assim nós terminamos nosso programa, chegamos ao final. Queremos rogar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, que Deus possa abençoar, proteger e guardar você durante essa semana e te dar uma semana muito e muito abençoada. Nós nos reencontraremos aqui na 107.1, na Virgaçu FM, no próximo domingo, com o programa Despertar na Fé, com esse que fala com vocês, o pastor Marcelo. Até lá então, um abraço muito especial e tchau, tchau. Alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha